que é próximo slide. Pode passar mais um. Aí sim. Então, ao receber um paciente com DMRI em fase seca intermediária, qual tem sido sua conduta? AREDS, fotobiomodulação, PDT ou encaminha para o André Maia? Então... Encaminha 67%. Bom, vamos começar então, né? Oswaldo, se quiser comentar também, Oswaldo pode começar. Comentar o André, tanto faz. Bom, como é que você vê a prática de quase todos nós de receitar esses anti-inflamatórios, essas vitaminas, esses antioxidantes para as pessoas a longo prazo? Estamos nos enganando ou realmente tem alguma evidência que isso vai ter algum benefício para os nossos pacientes? Então, de fato... Ô, André, por favor. De fato, a gente está seguindo a literatura. Existem níveis de evidência muito fortes para que a gente prescreva antioxidantes com a composição sugerida pelo estudo AREDS 2. Então, acho que para todos os pacientes que têm uma degeneração de mácula, seja na forma seca ou mesmo exudativa, na forma inicial, o AREDS tem mostrado, tem benefícios, sim, o uso contínuo desse complexo vitamínico. eu acho o seguinte, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter em consideração o que é a degeneração macular relacionada à idade. É uma doença ruim, né? É uma doença que ela é uma das principais causas de perda visual severa e irreversível e que ela vai se tornando cada vez mais prevalente com a idade. A gente tem uma população que está envelhecendo. Então, a gente está falando de uma doença que, dependendo do grupo populacional estudado, ela pode atingir a partir de 20% dessa população. E um percentual desses pacientes vão evoluir com uma perda visual significativa. Então, na realidade, quando a gente fala do tratamento da degeneração macular seca, né? No caso aí está falando da DME seca intermediária, que é quando a gente já tem aquelas drusas maiores, coalescentes, que vão se juntando, a gente está falando de uma população que está com um risco de em torno de 30%, 25% a 30% de evoluir para a forma avançada, seja exudativa ou formação de atrofia geográfica num prazo de 5 a 10 anos. Então, pessoas que vão perder a visão. Então, é muito importante a gente falar em tratamento para esses pacientes e a gente tem, na realidade, uma necessidade não atendida no tratamento. Porque, como o André colocou muito bem, as vitaminas elas são muito importantes no tratamento. Existe evidência científica de que elas diminuem a progressão para a forma avançada. Mas elas também não são aquele tratamento milagroso, elas também não são aquele tratamento que vai pegar e vai reverter a doença e que vai parar a doença. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração quando a gente fala na instituição e no estudo de novos tratamentos para a degeneração de mácula. E agora veio um assunto muito interessante, que é a fotobiomodulação. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando começaram a usar mitomicina na pós-PRK, eu estava com medo desgraçado por todos os efeitos da mitomicina. Então, eu fui ligar para um professor meu nos Estados Unidos que eu confiava. Você está usando? Pode usar que toca pau. Agora, então, eu vou perguntar para os caras que eu confio, vocês dois, dá para usar mesmo a fotobiomodulação ou o risco ainda é como esses Benzumab para Alzheimer, que tem risco de hemorragia cerebral? Enfim. Então, fotobiomodulação foi aprovada pelo FDA novembro do ano passado, e foi considerado um tratamento seguro. A gente tem um estudo pivotal da fotobiomodulação para tratamento de DMRI na seca intermediária, que tem algumas controvérsias. Então, assim, é um estudo que ele não tem um N grande, é um estudo que a gente ainda não tem tanta certeza assim. A gente precisava de um N maior para a gente poder estabelecer algumas coisas, mas que nesse momento mostrou uma possibilidade de um benefício, com pacientes tendo um ganho de visão um pouquinho acima do placebo e também uma diminuição de incidência de formação de atrofia geográfica fazendo fotobiomodulação versus o placebo. Como eu falei, é um N pequeno, mas é um início de tratamento, um primeiro estudo que mostrou um resultado positivo de uma forma segura, né? Como foi colocado, a gente não observou assim efeitos colaterais que, digamos assim, que impedissem a gente de dar continuidade ao tratamento.
Andrezão. Exatamente isso. A gente tem dados científicos que corroboram com o uso da biofotomodulação para degeneração de mácula na sua forma seca. Gostaríamos que tivesse mais estudos. Eu tenho certeza, com a aprovação agora do FDA, a gente vai ter um número maior de pacientes sendo tratados e a gente vai ter uma ideia melhor do efetivo resultado desse tratamento para pacientes nessa condição. Mas, por enquanto, a gente está numa situação de certo conforto, porque, como foi dito, o tratamento é bastante seguro para o paciente. Então, talvez a gente tenha um efeito muito a longo prazo, 2, 3 anos, assim como a gente tem, por exemplo, o efeito dos inibidores do complemento. Hoje, já tem 2 drogas aprovadas pelo FDA, que uma delas, o Cifovre, já está chegando no Brasil, que são tratamentos que a gente vê ao longo dos anos, uma diminuição da velocidade de progressão da atrofia. Então, talvez a biofotomodulação esteja nessa classe de medicamentos, em que a gente tem uma redução da velocidade de progressão, o que é bastante interessante para uma doença que até hoje, em 2025, não temos uma forma efetiva de reverter essa situação. Se eu te encaminhar um paciente, hoje em dia com drusas e tal, quantas sessões você acha que você vai ter que fazer para ele? Se é que é uma pergunta totalmente fora do normal, isso não existe essa previsão. Enfim, é muito grande o número de sessões para ter algum efeito benéfico? O que se discute é o seguinte, cada sessão são divididas em 9 episódios, 9 visitas que devem ser feitas em dias alternados. Geralmente eu faço às segundas, quartas e sextas-feiras, e isso repete-se por 3 semanas consecutivas, no total de 9 sessões. E após 4 meses repetimos isso, e após 4 meses repetimos. A ideia é que seja feito um tratamento contínuo, pelo menos por 1 ou 2 anos, até que a gente tenha um resultado para isso. Os pacientes com atrofia geográfica no centro da FOV, eu acho que é uma condição de exclusão. Eu acho que realmente não vale a pena. Mas pacientes que têm uma quantidade de drusas significativa, eles melhoram a qualidade da visão, sensibilidade ao contraste. Então, acho que talvez sejam um dos melhores candidatos a esse tipo de tratamento. Eu concordo com o André e eu adiciono uma coisa importante. Não é todo mundo que a gente vê isso, mas muitas vezes os pacientes, durante essas primeiras sessões, às vezes o cara fez as 4 primeiras, dentro dessas 9, não na repetição, mas naquele primeiro momento, e que o paciente já começa a notar, estou enxergando melhor, consegui ler. A gente ouve isso com alguma frequência. E, às vezes, quando você mede a acuidade visual está igual. Né? Você faz o ACT está igual. Então, a grande dificuldade para nós é o seguinte: quando você pega, por exemplo, um ACT de um buraco macular, você opera e você mostra para o paciente, aqui, seu buraco fechou. Né? Você tem um paciente com DMR exudativa, tem fluido subretiniano. Você mostra para o paciente, não tem mais fluido, todo mundo vê. Agora, no tratamento da DMR seca, é difícil você pegar num exame e poder mostrar isso. Mas você ouve o paciente falar. Isso acho que é um dado importante também. Vocês não querem só falar 10 segundos da transformação da DMRI inicial sem tratamento para intermediário, eventualmente? Qual o tamanho das drusas, onde é que as drusas estão, para beabá mesmo, para for dummies? Quando é a hora de tratar? Visão? Bom, o estudo da AREDS ele mostrou eficácia no tratamento da degeneração de mácula pela idade com o uso de polivitamínicos a partir de quando ocorre um acúmulo de drusas acima de 125 micras, que são aquelas drusas maiores. Então, acho que talvez tenha mais benefício. Às vezes, os pacientes que têm aquelas drusas pequenas, aquelas hard drusas menos de 63 micras, têm menos benefício. Isso não exclui a necessidade de fazer esse tratamento, mas acho que os que realmente têm benefício são aqueles que já têm alterações do fundo de olho. Então, isso não inclui pacientes que têm antecedentes familiares com... Muitos me perguntam, mas meu pai teve, posso tomar? Acho que não faz muito sentido tomar esse polivitamínico. Basicamente, presença de drusas maiores e presença de áreas de atrofia do epitélio pigmentado com mobilização do epitélio pigmentado. Então, são essas as principais indicações do uso desse complexo vitamínico. E eu acrescentaria também os pacientes que têm DMRI avançada no olho contralateral, porque a gente sabe que sem o uso das vitaminas, chega a quase 50% a chance de, em 5 anos, o paciente desenvolver DMRI avançada no outro olho, se ele já tem avançada no olho. Então, esse paciente também tem benefício no uso de vitaminas. E na esteira... Diga, Sérgio, diga. Não, só uma pergunta. Os pacientes referem alguma melhora na visão? Não é pela qualidade
Porque o Snelling mede só quantidade. Não existem trabalhos pós esse tratamento de qualidade de visão, porque talvez por isso vocês não consigam achar que melhorou, continua 20/200, mas o paciente refere melhor pela qualidade da visão. Sei que o André gosta também. O problema da microperimetria é que campo visual tem um efeito aprendizado, né? Os glaucomatólogos aqui podem me corrigir, mas o cara vai aprendendo tanto a fazer campo visual que às vezes até cura o glaucoma, né? Então, assim, na microperimetria também tem esse efeito aprendizado, né? Então, assim, às vezes o paciente vai fazer um campo, outro campo. O André, uma vez, ele pode até explicar, uma vez ele comentou, tenho mandado fazer uma duas microperimetrias antes, né, para ver. Então, os parâmetros podem ser objetivos ou subjetivos, vamos colocar dessa forma: acuidade visual, sensibilidade ao contraste, microperimetria, tomografia de coerência óptica, autofluorescência. Então, eu acho que é possível a gente juntar todas essas informações para oferecer ao paciente uma melhor noção de o que está acontecendo com ele. 8 minutos. E, mais uma vez, vocês estavam falando de inteligência artificial. Foi aprovado recentemente um software de inteligência artificial, e a gente deve receber esse software nos próximos meses, que avalia a progressão da atrofia geográfica com a tomografia de coerência óptica. Então, isso é acoplado ao Heidelberg, faz um exame no fundo de olho do paciente pela tomografia, sobe isso no cloud, feita uma avaliação e dá uma estatística, uma possibilidade de progressão dessa atrofia nos próximos meses, o que para a gente pode ser muito interessante. E aí, talvez, estudar o Valeda usando esse sistema de inteligência artificial pode dar para a gente insights e ver se realmente isso modifica ou não. Então, acho que, às vezes, a gente tem ferramentas talvez equivocadas para fazer essa avaliação. Acho que a acuidade visual não é a melhor forma, assim como o glaucoma também, a melhor forma de você avaliar se o glaucoma está sendo controlado não é a acuidade visual, porque o cara vai ter 20/20 mesmo no final do glaucoma. Então, acho que na DMRI a gente tem que ver outras coisas além da acuidade visual. O Shore, ele perguntou o mínimo de queda da acuidade visual e o máximo. Quando que você fala assim, não adianta mais tratar? Oswaldo, você que falou que o outro olho, você já parcialmente respondeu isso, né? Quando o outro olho já está muito avançado, você não vai tratar, você vai tratar aquele que ainda não está avançado. Mas qual que é o limite máximo para eu encaminhar um paciente para vocês, assim, que ainda dá para salvar? Fotobiomodulação? Isso. Então, as evidências científicas que a gente tem hoje são para DMRI seca intermediária. Existem casos de pessoas que às vezes têm mostrado um caso ou outro quando você tem membrana neovascular ou em outras condições, mas eu acho que esses pacientes, onde estão sendo estudados esse tipo de tratamento, isso deve ser feito em ambientes universitários, através de protocolos de estudo. Eu acho que assim, o que a gente tem de evidência hoje, né, que a gente pode tratar com segurança, falar para o paciente, eu estou fazendo um tratamento que eu tenho uma evidência que pode te ajudar, são nesses daí, DMRI seca, intermediária, que são aqueles pacientes daquelas drusas maiores que 125 micra, coalescentes na área macular. Esse é o paciente que a gente indica. Esse é um assunto tão importante que o pessoal pediu para ficar nessa pergunta até o final. Então, vocês vão ter que conversar mais sobre isso. ou voltamos para o glaucoma. Vocês podem também usar a palavra sem problema. Mas, basicamente, se você tem um paciente hoje com membrana ou DRMI-C que tem algum tipo de membrana, tem um risco muito grande de aumentar essa membrana se você fizer esse tratamento, André? Não sei dizer, não tem evidência para dizer que isso ocorra, mas essa é uma boa pergunta. Eu acho que talvez não. Vitamina manipulada versus vitamina não manipulada. Uma vez eu copiei a fórmula do Aredes, lá eu tenho no meu Doctors tudo que tem dentro do Aredes, eu de vez em quando mando manipular porque sai mais barato. Tem alguma coisa de que é melhor a não manipulada ou a manipulada? Não, deve ser a mesma coisa. A diferença talvez seja na luteína, porque existem dois tipos de luteína. Então, eu acho que isso, mas o resto eu acho que não faz diferença nenhuma.